Vamos então começar mais um livro. Nós vamos estudar agora Obras Póstumas, do Allan Kardec. Nós vamos pegar a tradução de Evandro Noleto Bezerra, publicado pela FEB, e nós vamos ver aqui o livro. Ele foi publicado 21 anos depois do desencarne do Kardec. Ele desencarnou em 1869 e o livro Obras Póstumas foi publicado em 1890. Então se recolheram as coisas que tinham com ele, as coisas. Então muitas coisas que estão aqui no livro com certeza não foram aprovadas por Kardec, outras coisas estavam ali para análise. A gente sabe que na Revista Espírita o Kardec fazia um ensaio, Ele colocava algumas coisas na revista, via o que via as cartas, sempre dentro da universalidade das informações. Aqui foi feito um apanhado, coisas que a gente sabe que não passariam pelo crivo de Kardec. Nós vamos ver no capítulo 10, quando chegar lá eu vou comentar sobre isso de novo, mas o capítulo 10 aqui de Obras Póstumas, ele fala sobre a beleza, fala sobre as questões raciais, perdão, e se acredita que isto aqui estava talvez para alguma observação lá na mesa dele, mas não tem assinatura, não tem o jeito do Kardec. Precisou ser feita uma série de... Aqui no Brasil, a FEB foi processada, por conotações racistas aqui desse capítulo. Aí foi feito um adendo, foi feito algumas colocações para que o livro não fosse retirado. E com certeza essa teoria da beleza aqui não tem nada a ver com o pensamento de Kardec, que não era racista, muito pelo contrário. Então nós vamos ver aqui que acredita-se que foi o Armand Théodore Deslien, não sei se é assim que se pronuncia, que era secretário particular de Allan Kardec e que era médium da Sociedade Espírita Parisiense, que tenha feito essa biografia aqui do Kardec. Vou fazer um resumo aqui mais ou menos da biografia, para que a gente possa entrar direto, nos capítulos subsequentes, a gente passar aqui pela obra. Nós vamos ver aqui que ele nasceu em Lyon, em 3 de outubro de 1804, vindo de uma antiga família que se distinguiu na magistratura e na advocacia. Então, Allan Kardec, que é Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Nós vamos ver em alguns documentos que ele está como Denisard Hippolyte Léon Rivaio. Então, alguns documentos dele, primeiro é Denisard, mas ele sempre assinou HLDR, Então, ele sempre assinou Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Ele não seguiu essas carreiras, e desde moço sentiu-se inclinado aos estudos das diversas ciências da filosofia. Educado na escola de Pestalozzi em Verdun, na Suíça, tornou-se um dos discípulos mais admiráveis desse célebre professor, que era o Pestalozzi, e um dos mais zelosos divulgadores do seu sistema de educação, que tão grande influência exerceu na reforma do ensino tanto na França quanto na Alemanha. Dotado de uma inteligência notável, ele foi atraído para o ensino pelo seu caráter e pelas suas aptidões especiais. Desde os 14 anos ensinava o que sabia aos seus colegas, que tinham aprendido menos do que ele. Foi nessa escola que desabrocharam as ideias que mais tarde o colocariam no rol dos homens progressistas e dos livres pensadores. Nascido sob a influência da religião católica, mas educado num país protestante, teve que suportar atos de intolerância relacionados a essa circunstância. Isso levou a conceber a ideia de uma reforma religiosa, na qual trabalhou em silêncio durante longos anos com o objetivo de alcançar a unificação das crenças. Nós vamos ver que Kardec era membro de várias sociedades científicas, entre elas a da Academia Real de Arras, que em seu concurso de 1831 premiou uma notável dissertação de sua autoria
sobre a seguinte questão: qual o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época? De 1835 a 1840, fundou em sua casa, a Rua Sèvres, cursos gratuitos de física, química, anatomia comparada, astronomia, etc. Ele dava esses cursos gratuitamente para quem não tinha condições de pagar, né? Então, ele já começou um trabalho de ensino, né, bem pronunciado. Então, iniciativa digna de esse curso gratuito, né, de química, física, anatomia comparada, astronomia, etc. Iniciativa digna de elogios em todos os tempos, principalmente porque naquela época eram poucas as pessoas que se dispunham a fazer isso. Sempre preocupado em tornar atraentes e interessantes os métodos de educação, inventou um sistema engenhoso de ensinar a contar e uma técnica que ajudava a desenvolver a memória, visando ao estudo da história da França. Seu objetivo era fazer com que o aluno fixasse na memória as datas dos acontecimentos de maior relevância e as descobertas que ilustraram cada reinado. E aqui, entre suas numerosas obras de educação, citaremos as seguintes: 1824, curso prático e teórico de aritmética, segundo o método de Pestalozzi, para uso de professores e mães de família. 1828, plano proposto para o melhoramento da instrução pública. 1831, gramática francesa clássica. 1846, manual de exames para os certificados de capacidade, soluções racionais das questões e dos problemas de aritmética e de geometria. 1848, Catecismo Gramatical da Língua Francesa. 1849, Programa de cursos usuais de Química, Física, Astronomia, Fisiologia que ele ministrava no Liceu Polimático. 1849, tópicos para os exames normais da Prefeitura e da Sorbonne, acompanhados de instruções especiais sobre as dificuldades ortográficas, obra muito apreciada na época de seu aparecimento, e da qual recentemente ainda eram tiradas novas edições. Então, antes que o Espiritismo viesse a tornar popular o pseudônimo, né, o apelido dele, Allan Kardec, que ele recebeu numa psicografia que ele havia sido um druida. Druida é um sacerdote celta, e como sacerdote celta ele tinha o nome de Allan Kardec nessa encarnação. Então ele resolveu adotar esse pseudônimo, né, esse apelido de Allan Kardec. Aqui na biografia que tem no Obras Póstumas não fala da Amélie Boudet, mas a Amélie Boudet é muito marcante na vida do Kardec, né? Ela é 9 anos mais velha do que ele. Eles se casaram em fevereiro, deixa eu só achar aqui, 6 de fevereiro de 1832, né? Ela sendo 9 anos mais velha que ele, mas eles não aparentavam essas diferenças de idade. Ela era artista plástica, né? Vou ver aqui, vou colocar aqui um pouquinho da biografia dela. Desde cedo revelou grande vivacidade e forte interesse pelos estudos, fez a escola normal em Paris, diplomando-se professora de primeira classe, foi professora de belas artes e de letras, poetisa e pintora. Culta e inteligente, escreveu 3 obras: Contos Primaveris, em 1825, Noções de Desenho, 1826, e O Essencial em Belas Artes, 1828. Então nós vamos ver aqui que foi o conhecimento, que foi a inteligência, né? E era uma mulher muito à frente do seu tempo, ele também um homem muito à frente do seu tempo, que fez que os dois se reunissem, e ela ajudou muito Kardec durante os seus trabalhos, durante as suas pesquisas.
ela ajudou muito o Kardec na revista, na formação da Sociedade Espírita Parisiense, e depois que ele desencarnou, ela defendeu as obras. Infelizmente, a pessoa que ficou cuidando da Sociedade Espírita de Paris foi o Lemarie, ele distorceu uma série de coisas, por isso que muita coisa aqui no Obras Póstumas a gente sabe que não é coisa mesmo de Kardec, porque Lemarie distorceu uma série de coisas, adulterou uma série de coisas, ele foi preso por enganar as pessoas, por criar fotografias falsas. Nossa, uma situação assim horrível, deprimente. Ele, como Chico dizia, o Lemarie Lemarie foi o coveiro do espiritismo na França. Por causa do Lemarie que o espiritismo praticamente acabou na França. Nós vamos ver, vale a pena procurar no Google o discurso de defesa que a Amélie Gabrielle Boudet, né, a Madame Rivaio, fez em defesa do marido dela. Ela não quis advogado, ele foi processado por charlatanismo depois de morto. Kardec foi processado por charlatanismo depois de morto. E ela foi defendê-lo, não quis advogado. Uma defesa maravilhosa, a gente não tem tempo de colocar aqui, mas vale a pena quem tiver interesse olhar no Google, né, e pegar discurso de defesa de Amélie Boudet para Allan Kardec. Vamos continuar aqui, né, na biografia que foi feita aqui do Obras Póstumas. Então, por volta de 1854, né, ele vai entrar em contato com as mesas girantes, as manifestações dos espíritos, ele vai procurar entender o que está acontecendo, que tinha que ter uma inteligência por trás de tudo aquilo. E aí nós vamos ver que ele coloca que tinha que ter alguma inteligência, né? Algo por trás de tudo aquilo. Então nós vamos ver aqui que o biógrafo colocou que em 1854, na primeira edição do Obras Póstumas saiu em 1855, mas foi em 1854, quando se discutia a questão das manifestações dos espíritos, Allan Kardec se dedicou com muita perseverança a observar o fenômeno, visando principalmente a dedução de suas consequências filosóficas. Pois nós vamos ver as obras principais, né, do professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, como Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, referente à parte filosófica, cuja primeira edição foi publicada em 18 de abril de 1857. O Livro dos Médiuns, relativo à parte experimental e científica, publicado em janeiro de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, que aborda a parte moral, publicado em agosto de 1864, O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, publicado em agosto de 1865, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, obra publicada em janeiro de 1868, Nós temos todas essas obras aqui no canal, basta você ir lá na playlist, que todas essas obras já estão colocadas aqui. E tem a Revista Espírita, que é um jornal de estudos psicológicos, cuja publicação mensal, que teve o seu início em 1º de janeiro de 1858, começou a Revista Espírita. A Revista Espírita, todas as revistas de quando Kardec estava vivo, são muito interessantes, vale a pena estudar, vale a pena ler, porque são trabalhos extremamente interessantes. Em Paris, fundou em 1º de abril de 1858 a primeira sociedade espírita regularmente constituída, sob o nome de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, com a finalidade exclusiva
de estudar tudo aquilo que pudesse contribuir para o progresso da nova ciência, porque nós vamos ver que Kardec colocou como doutrina, ciência, doutrina e filosofia. Então ele estudou como cientista, ele colocou que os espíritos transmitiam para ele como doutrina e procurou colocar toda a filosofia, né, inserida na doutrina, e ele como cientista, ele se preocupava muito com a universalidade das informações. Então ele nunca aceitou a opinião de um único médium, de um único espírito, uma colocação restrita. Ele mandava para todos os lugares que ele conhecia que existiam médiums, em várias línguas, ele era poliglota, então ele mandava em várias línguas, e isso para mais de 1000 médiums diferentes, fazendo a mesma pergunta. Quando voltavam essas cartas, ele analisava tudo e aí ele via, né, a universalidade do conhecimento. Ele via que a grande maioria, ou se não a maioria, trazia a mesma resposta. Espíritos diferentes, com médiums diferentes, em regiões diferentes, com linguagens diferentes, trazendo a mesma resposta. Então ele colocava, não, esta é a resposta correta. E era isso que ele colocava nos livros. Então, um trabalho árduo, não tinha internet, não tinha computador, não tinha luz elétrica. É um trabalho muito difícil, um trabalho árduo, à luz de lampião, à luz de velas, que isso complicou muito a saúde dele, fez com que ele acabasse desencarnando, digamos assim, antes do tempo, porque a sua saúde ficou muito depauperada, né? Então aqui eles continuam na biografia. No início, os fenômenos espíritas eram tratados muito mais como objeto de curiosidade do que de reflexões sérias. O Livro dos Espíritos de Kardec fez com que o assunto fosse visto por um ângulo completamente diferente. Então, assim, a publicação do Livro dos Espíritos coincide com a verdadeira data da fundação do Espiritismo, visto que até então a doutrina espírita contava apenas com elementos esparsos, sem coordenação, cujo alcance nem todos tinham conseguido compreender. A partir desta obra, a doutrina chamou a atenção de homens sérios e se desenvolveu rapidamente. Então nós vamos ver o Swedenborg, Richer e muitos outros que o Mesmer com o magnetismo, né, o Swedenborg colocando visões e lugares que ele ia muito parecido com o que o André Luiz coloca, né, com as regiões do plano espiritual, né, as casas de passagem, de tratamento, as colônias. Então o Swedenborg coloca muito parecido com isso, ele é bem antes de Kardec, mas ficaram coisas muito esparsas. A doutrina mesmo começa em abril de 1857 com o Livro dos Espíritos, porque são os espíritos que respondem às respostas que o Kardec faz. Então, por isso, são eles que trazem os ensinamentos. Então, quando as pessoas falam, não, porque eu sou kardecista, isso não existe. Porque o Kardec, ele pura e simplesmente compilou, ele juntou, fez perguntas e mandou para vários médiuns em vários lugares diferentes, juntou as respostas idênticas foram colocadas no livro, ou seja, quem fala no livro são os espíritos, é o livro dos espíritos. Então, não é doutrina do Kardec, é doutrina dos espíritos. Ele juntou e editou e publicou, né, tudo aquilo que os espíritos nos trouxeram de ensinamentos. Nós vamos ver aqui quando o autor coloca que a pluralidade das existências se conservou como uma hipótese até que o espiritismo veio demonstrar a sua realidade. Nós vamos ver os espíritos colocando sobre vários orbes. Nós vamos ver no livro, se eu não me engano, é Urânia,
o livro do Camille Flammarion, que ele fala de outros planetas, né? E nós vamos ver na Revista Espírita um médium que recebe o espírito de Mozart, que ele está em Júpiter, né? E a casa dele tem o formato, né, da clave de Sol. Ele está estudando lá em Júpiter. Vale a pena ver essa revista que consta essa psicografia do Mozart falando de outros. Mozart. Que está falando de outros planetas. A pluralidade das existências se conservou como uma hipótese até que o Espiritismo veio demonstrar a sua realidade, provando que nela reside um dos atributos essenciais da humanidade. Desse princípio decorre a solução por todas as anomalias aparentes que existem entre os homens, tais como as desigualdades intelectuais, morais e sociais. Assim, o homem sabe de onde vem, para onde vai, qual o motivo dele estar na Terra e o porquê do sofrimento nesse mundo. Porque os espíritos vieram nos esclarecer porque que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos. Nós estamos aqui num processo reencarnatório, onde a cada reencarnação nós acertamos as nossas dívidas, as nossas pendências, nós aprendemos, nós nos atualizamos, nós nos transformamos, nós nos purificamos. Ou nós ficamos estacionados, ou nós regredimos, dependendo das nossas escolhas. Nós vamos ver os espíritos nos colocando a importância do livre-arbítrio dentro da doutrina espírita, porque a importância que Deus nos dá através do livre-arbítrio. Então nós fomos criados simples e ignorantes, como os espíritos colocam para nós, e a única determinação de Deus é essa, que nós seremos anjos um dia. Questão 540 do Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo. Essa é a única determinação de Deus, de que nós seremos espíritos angelicais, espíritos crísticos um dia. E a questão 115 do Livro dos Espíritos, que coloca que nós todos fomos criados iguais, simples e ignorantes, ignorando o conhecimento, tendo que buscar o conhecimento através da nossa própria trajetória. Aí ele continua aqui falando, né, das colocações que Kardec coloca, né, do princípio, fora da igreja não há salvação, que era um princípio da igreja católica, e aí o Kardec vai colocar que fora da caridade não há salvação, isto é, a igualdade entre os homens perante Deus, a tolerância, a liberdade de consciência e a benevolência mútua. Em vez da fé cega, né, de se aceitar um dogma sem poder se discutir, então, em vez da fé cega, que aniquila a liberdade de pensar, o Espiritismo diz, abre aspas, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Fecha aspas, o Evangelho segundo o Espiritismo. E ainda, nessa obra, no capítulo 19, item 7, nós vamos ver. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que deve crer. Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender, que é a fé raciocinada, é com a compreensão. A fé cega não pertence mais a este século, ele estava falando do século XIX. Ora, é justamente o dogma da fé cega que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela quer se impor e também porque exige que o homem abra mão de duas das suas mais preciosas faculdades, o raciocínio e o livre-arbítrio. Então, a fé raciocinada, nós nos utilizamos do raciocínio e nos utilizamos do livre-arbítrio para podermos exercer. Nós vamos ver que ele faleceu em 31 de março de 1869, quando se preparava para uma mudança de local em função do tamanho considerável de suas inúmeras ocupações. Então ele estava terminando diversas obras,
Ele tinha muito material, que é o material que acredita-se que se juntou para se colocar nesse livro. E aqui o biógrafo coloca: morreu conforme viveu, trabalhando. Há muitos anos ele sofria de uma enfermidade no coração, que só podia ser combatida por meio do repouso intelectual, combinado com uma pequena atividade material. Entretanto, voltado inteiramente para a sua obra, ele recusava-se a tudo aquilo que pudesse absorver um só instante que fosse de suas ocupações prediletas. Ocorreu com ele o que acontece com todas as almas que possuem uma grande austeridade de princípios, ou seja, a lâmina gastou a bainha. Então nós vamos ver aqui quando nós vamos ver como o biógrafo termina a biografia de Kardec, né? O homem, repetimos, não existe mais. Entretanto, Allan Kardec é imortal. Sua memória, seus trabalhos e seu espírito estarão sempre com aqueles que empunharem com força e determinação a bandeira que ele sempre soube fazer com que fosse respeitado. Uma individualidade poderosa foi responsável pela obra. Era o guia e a luz de todos. A obra na terra tomará o lugar do trabalhador. Os seguidores não se reunirão mais em torno de Allan Kardec, mas sim em torno do Espiritismo, tal como ele o estruturou, e com os seus conselhos, com sua influência, avançaremos a passos firmes para alcançar as fases venturosas prometidas à humanidade regenerada. Revista Espírita, maio de 1869. Aí nós vamos ver aqui um longo discurso muito bonito que o Camille Flammarion fez no enterro junto ao túmulo, né, ali no enterro do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso querido Allan Kardec. É um discurso longo, muito, muito interessante, onde ele coloca que Kardec é o bom senso encarnado, é uma das frases que ele coloca. Eu não vou resumir, porque não teria sentido resumir um trabalho de elogio e de dedicação que o Camille Flammarion fez para o Kardec. Aqueles que tiverem vontade, né, leiam, porque também não achei que ia ficar muito longo aqui para gente colocar todo o discurso. Nós vamos ver no livro também uma colocação da Revista Espírita, de junho de 1869, onde eles colocam que até essa data a revista foi única e exclusivamente obra do Allan Kardec, e que a partir dessa data eles vão procurar honrar o trabalho do Kardec. E assim nós vamos partir para a primeira parte, que é aqui nós temos o capítulo 1, Profissão de Fé Espírita Raciocinada, né, que é o primeiro capítulo desse livro. Então, no nosso próximo estudo, nós vamos começar o primeiro capítulo, Deus, a Alma, a Criação. Até lá!